Meu nome é Tânia Kligerman, eu sou diretora da Sky Turismo. A gente está aqui hoje para apresentar os tesouros de Israel, tá bom? Então vamos lá. Eu vou poder falar um pouco para vocês sobre uma viagem que a gente vai levar para Israel no dia 26 de abril. Essa viagem é uma viagem bastante tradicional para Sky Turismo. Todo ano a gente leva o grupo com um guia acompanhante desde o Brasil, visitando os mais interessantes destinos de Israel. Eu vou passar para você agora um slide das cidades em que a gente vai visitar nesse nosso roteiro. É um roteiro muito interessante, é importante que vocês saibam que é um roteiro não só tradicional, mas assim que as pessoas realmente ficam muito felizes, voltam muito satisfeitas, porque além do guia acompanhante que a gente manda, a gente tem o guia local, que explica cada uma das cidades, a gente tem todas as atrações, a união do grupo, que é o mais interessante. As pessoas ficam realmente muito felizes em confraternizar, em viajar juntas, viram amigas, fazem churrasco depois, é uma coisa bastante interessante. Eu vou começar a apresentar para vocês um pouco sobre os lugares que a gente vai visitar. Aqui a gente está vendo a vista de Jerusalém, né, com o domo na nossa frente. Aqui é o hotel que a gente vai ficar, Hotel Grand Court. Essa é uma vista do Monte do Templo, né? Você consegue ver ali o muro embaixo que rodeava o templo, a cidade moderna lá atrás e a cidade histórica no meio. Isso aqui é o Museu do Holocausto, Yad Vashem, o famoso museu que a gente visita para lembrar do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Essas são as escavações do templo. Para você realmente sentir que o templo existiu, você vai ver as pedras que foram construídas e colocadas ali há mais de 2000 anos atrás. Olha só, é muito emocionante você ver pessoalmente essas construções que já vivenciaram tantas coisas. Aqui você está vendo o Centro Davidson, que é um centro que foi criado para você ver um pouco dessas escavações e tem também toda uma interação com multimídia, várias atrações, é um museu, né? Então ele tem várias coisas interessantes, além de você ver um pouco das escavações também. Cidade de Davi é onde tudo começou. Então, essas escavações mostram a história, a época lá atrás, onde a gente realmente consegue ver e entender um pouco como é que era a vida naquela época. Essa é a tumba do rei Davi, que é visitada, né? Aqui a gente tem uma vista panorâmica de Jerusalém. Ali você vê bem, né, a mesquita no meio. Embaixo da mesquita fica a região onde era o grande templo. Aqui nessa foto é interessante que você consegue ver o muro todo do grande templo, né, rodeando a mesquita no meio, e em volta toda a cidade moderna e histórica. Aqui, mais uma vez, a mesquita, que é muito bonita. Aqui a gente vê o Muro das Lamentações, que na verdade ele não fazia parte, ele faz parte do muro que rodeava o templo, né? Ele não é dentro do templo, mas é a única coisa que sobrou e é onde hoje em dia os judeus rezam. Aqui a gente tem a Torre de Davi. A Torre de Davi é um dos museus que a gente visita e tem toda a história de Jerusalém ali. Aqui é o Santo Sepulcro, onde a gente pode ver toda a história de Jesus. Aqui é o Cardo Romano, onde a gente vê a passagem, as ruas romanas que existiram naquela época em que Jerusalém era dominada por eles. Aqui é a Via Dolorosa, por onde Jesus passou. Esse é o Bazar Árabe, né, o famoso Shuk, onde a gente não pode deixar de fazer nossas compras. Aqui um pouco mais, sempre a gente barganha, né, para conseguir um precinho legal.
Aqui está o bairro judeu. É muito gostoso, né? Você vê essas ruas, essas ruelas, essas pedras. Essa sinagoga é uma sinagoga que foi recuperada. Então, se você foi a Israel há muito tempo atrás, você não visitou essa sinagoga. Ela foi recuperada há poucos anos e ela, na época, na 1800 e pouco, era o centro da vida judaica. E os judeus giravam em torno dessa sinagoga. Uma sinagoga Ashkenazi. Aqui está o Knesset, é o parlamento de Israel, né? Essa é a famosa menorá, que a gente sempre gosta de bater uma foto do grupo na frente dela. Esse é o Museu de Israel, onde fica dentro os manuscritos que comprovam a existência da Bíblia, né? Que foi encontrado em Qumran, que a gente também vai visitar. Ele é muito bonito, esse museu. Aqui a gente tem um mercado, né? É sempre gostoso a gente visitar mercado, sentir o contato com as pessoas. Mahaneh Yehuda é um mercado simples, né? Mas muito autêntico. Aqui está Qumran, que eu falei, onde foram encontrados os manuscritos que foram levados para o Museu de Israel. Aqui está o nosso hotel do Mar Morto. Aqui a gente vai poder banhar nas águas do mar, né? E boiar, sentir como é que é a sensação de você não afundar. E tem também os banhos de lama. Mar Morto. É o ponto mais baixo da Terra, são 400 metros abaixo do nível do mar. Olha só. Ninguém está fazendo força, ela está só sentada, é muito interessante. Masada é a última fortaleza, né, que os judeus conseguiram sobreviver e tiveram que se suicidar para não serem capturados. Então, a gente hoje visita Masada e lá você tem a sinagoga, o palácio. Olha aqui, você vê como eles viviam e todos se mataram. Beit Shean é uma cidade romana intacta. Intacta, claro que não, mas muito bem conservada. Muito bem. É muito interessante porque você consegue ter uma noção da vida na época, né? Olha só, você vê as ruelas e tudo. Olha aqui um pouco mais sobre Beit Shean. Isso aqui é Beit Alfa, é um mosaico que sobrou, fica no piso, para você ver como é interessante, né? Dá vontade de ir amanhã, né, Rogério? Pois é, vamos embora. Vamos se organizar e vamos embarcar. Tibérias. Olha aqui o nosso hotel de Tibérias, o Cisa. Aqui é o Rio Jordão, né? Que é o rio que corta desde do Mar Morto até o mar de Kinneret, que é na beira do Tibérias, né? Bânias é uma das nascentes do Rio Jordão, que fica no meio do Golã, lá no alto das montanhas. Também visitamos. Aqui a gente vê as cachoeiras de Bânias, o Monte Bental, Tel Fasher, que é perto das fronteiras com a Síria. Aqui a gente vê como é que eram defendidos na época da guerra. Aqui a gente tem uma vista do mar da Galileia, a gente faz um bonito passeio de barco ali. Aqui outra vista do Kinneret. Tzfat, a cidade da Cabala. Aqui a gente visita 3 sinagogas típicas, muito bonitas por dentro. Olha só, são sinagogas históricas, bem conservadas. As ruazinhas de Tzfat, olha que graça. Haifa, esses são os famosos jardins de Bahá'í, que é uma seita e só tem esse templo no mundo. É muito bonito. Olha que bonito os jardins. Esse é o nosso hotel de Haifa, da Panorama. Rosh Hanikra é um lugar muito bonito, é uma formação natural onde a água entra nas pedras. A gente sobe de teleférico para visitar essa beleza
Olha só que bonito. Aco, aqui é onde as cruzadas, né, chegavam, ficavam. Cesareia, que é uma das cidades romanas, foi muito importante, com o rei Herodes na época. Esse é o aqueduto de Cesareia. E Tel Aviv, é onde termina a nossa viagem, a famosa cidade de praia, veraneio, e também cidade importantíssima. Ali a gente vai visitar o Museu da Diáspora, e toda a história também, onde teve a praça de Yitzhak Rabin, onde ele foi assassinado. E claro, tem um pouco de compras. E depois de Tel Aviv, quem quiser vai poder fazer uma viagem opcional para Eilat. Esse é o nosso hotel de Tel Aviv. Esse é o Museu da Diáspora. O Museu da Diáspora, ele mostra várias sinagogas do mundo todo, inclusive da China. É muito interessante. Essa, a praça de Yitzhak Rabin, né, onde ele foi assassinado, hoje tem um monumento para ele. Yafo é a cidade histórica de Tel Aviv, né? E, além de Eilat, tem também Petra, um opcional também, para quem vai a Eilat, tem essa possibilidade de sair de Eilat e visitar Petra de ônibus, é uma viagem de 2 horas e pouco, que você chega lá e visita um dos 7 monumentos do mundo, né? Uma das maravilhas do mundo. É muito bonito, muito bonito. Olha só que beleza, escavado no meio da pedra. Eilat, aqui tá. Eilat é uma cidade que você pode aproveitar, fazer mergulho, fazer snorkel, né, mergulhar com aqueles óculos, ou ficar na praia, relaxando, é um balneário, uma cidade onde os israelenses vão passar as férias, e tem passeios de barco, onde tem aqueles pisos de vidro para ver os peixes no fundo do mar, tem aquele oceanário para ver os lindos peixes dessa região. Ali está o oceanário ali atrás. Mergulho. E aqui a gente começa a ver um pouco os depoimentos das pessoas que já viajaram conosco. A Ana Helena, nossa, ela viajou conosco em maio do ano retrasado, aqui ela escreveu no ano passado, realizei um sonho, conhecer Israel, e foi com a Sky Turismo. Melhor não poderia ser, desde o atendimento ainda em fevereiro, quando estava em dúvidas, pois ia viajar sozinha pela primeira vez na vida. Até o último dia da viagem, só posso agradecer toda a equipe da Sky, pela atenção e carinho. A guia que nos acompanhou, a Laura, me passou uma segurança muito grande, e a guia Rebeca, muito competente em tudo que se refere à complexidade, à vivência em Israel. Uma experiência muito gratificante e proporcionada por pessoas altamente qualificadas. Obrigada, Sky. Obrigada, Ana. A Leila foi para Israel também. Não podemos deixar de agradecer a maravilhosa viagem que essa ilibada agência nos proporcionou. Foi tudo perfeito. Os 2 guias que nos acompanharam em Israel, com nossos pequenos grupos, foram fantásticos. Os hotéis na Europa também, porque ela também teve estadia na Europa. Que Deus permita que possa fazer outras viagens com vocês. Obrigada. A Nina deixou esse depoimento muito bonitinho. Quero agradecer a Sky Turismo a oportunidade de fazer essa excursão de Yom Ha'atzmaut tão maravilhosa. Roteiro cumprido integralmente, permitiu que eu conhecesse coisas novas desde a primeira viagem que fiz pela Sky em 98. Ela viajou conosco em 98 e agora ela voltou. E ela fez de novo a viagem. Quero manifestar meus elogios à Laura, pois já fiz várias excursões, mas nunca com uma guia acompanhante tão competente, dedicada ao trabalho,
para todos os integrantes da excursão. O motorista que nos acompanhou, o Sr. Yitzhak, me ajudou muito. A guia Rebeca nos deu muitas ilustrações durante toda a viagem, com seus conhecimentos culturais. Só posso recomendar a Sky Turismo para nossos amigos, pois não tenho nada a criticar, e espero que todos dessa empresa tenham muita luz para continuar a fazer esse trabalho tão digno para todos que o procuram. A gente preparou essa viagem com muito carinho. Então, Israel não é só visitar. Eu quero dar para vocês mais do que só visitar Israel. Eu quero dar para vocês um pouco de presente, para vocês realmente sentirem as vantagens que é fazer parte da nossa viagem. Então, quem comprar conosco vai ter algumas vantagens. Mas antes eu quero falar para você o que a gente está oferecendo nessa viagem. Além da excursão com guia acompanhante saindo do Brasil, vocês vão receber também, quem comprar conosco agora, no primeiro lote, que termina dia 2 de dezembro, um DVD da história dos judeus de Nilópolis. Não sei se todos sabem, mas os judeus tiveram uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, em Nilópolis, e foi feito um vídeo sobre isso. E nós vamos dar para vocês esse vídeo, para vocês poderem aproveitar um pouco. Nós temos sempre um kit, que inclui um porta-documento, etiqueta de bagagem. E para quem comprar nesse primeiro lote, vai também ganhar um guia da Folha de São Paulo, Israel, Sinai e Petra, para vocês poderem aproveitar, folhear, conhecer um pouco mais, com páginas coloridas, que a Folha de São Paulo faz uma produção impecável. E vão receber também uma foto do grupo, tamanho 30 por 45, tirada lá na Menorá. Mas só para quem comprar no primeiro lote e até o dia 2 de dezembro. Não de 2017, de 2016. Foi escrito errado, tá? Então, esse primeiro lote são só 10 lugares. E vai ser por ordem de entrada. A gente não tem condição de dar para todo mundo. Então, a gente vai dar esses brindes só para os 10 primeiros. O grupo, ele ocupa o tamanho de um ônibus. Então, ele deve girar entre 40 pessoas, mais ou menos, a lotação dele. Mas a gente não vai poder fazer esse preço que eu vou te dar e nem vai poder dar esses brindes para todo mundo, porque não temos essa quantidade de brindes. Então, se você tem interesse e você gostaria de receber esses brindes, fica preparado, porque a gente vai seguir em ordem de entrada. As pessoas que pedirem vão enviar um e-mail com o telefone. A gente vai ligar para as pessoas na ordem em que os e-mails entraram. Eu vou dar para você o e-mail, calma. Quem fechar vai ir recebendo essas vantagens, que não é só dos brindes, dos bônus, mas também do preço. Por quê? Essa excursão, ela vale muito mais do que o que a gente está oferecendo. Mas a gente preparou um preço melhor para quem está comprando primeiro. Ela vale 4.270 dólares. Mas para vocês, a gente está fazendo um pouco menos. Vamos fazer para vocês por 3.550 dólares. Ou, se vocês preferirem, podem parcelar. Entendeu? Vocês podem parcelar em 4 vezes, em 6 vezes, ou em mais, se vocês preferirem, mas aí vai entrar um pouco mais de juros. A gente fez essas 2 tabelinhas para vocês, que dá uma boa noção de preço, que tem um acréscimo. Então, quem não quer pagar o parcelamento, vai pagar 3.550, mais as taxas, que são 155 taxa de embarque e 145 a taxa de remessa de câmbio, que hoje em dia o governo implantou essa famosa taxa de remessa. Então, esses 2 juntos dão 300 dólares de taxa. Você pode, então, optar por pagar à vista, 3.550 mais 300 de taxa,
ou pagar em 4 vezes a entrada de 1.242 mais as taxas e 3 parcelas de 836. Se você achar que isso ainda está pesado, você pode dar uma entrada menor de $887,50 com 300 de taxa. A taxa sempre tem que ser na entrada, porque a gente tem que usar ela para pagar a companhia aérea, as taxas, né? E 6 cheques de $503. Esse é um valor bastante razoável que a gente acredita que dê para você parcelar e pagar. Esse preço é por pessoa com acomodação dupla. Então, se você vai sozinho, teria mais um suplemento de $965. Porque aí você vai ter que pagar pelo acréscimo. Mas se você não tem com quem dividir e quer que a gente providencie alguém, você pode botar o seu nome numa lista, porque nós costumamos encontrar pessoas que queiram dividir, e aí a gente bota vocês em contato um com o outro, ou uma com a outra, vocês se falam, e aí vocês dividem um quarto duplo. A gente faz isso em todos os grupos, sempre, isso é muito comum. Mas se você quer ficar sozinho, paga esse suplemento de acomodação individual. Existe também a opção de ficar em triplo. O preço é o mesmo do duplo, mas é melhor do que pagar o suplemento individual. Só que o quarto triplo, ele não é tão confortável, uma cama extra. Não é 3 camas bonitinhas que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, o quarto fica mais apertado, às vezes demora para botar a cama extra, às vezes você tem que esperar botar essa cama no quarto. Existe essa opção de comprar em triplo. O opcional, ele também pode ser comprado à vista ou parcelado. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Então, eu volto a repetir. Esses bônus e esse preço é só até dia 2 de dezembro e só para o primeiro lote de 10 pessoas. Depois desse primeiro lote, infelizmente, o preço vai subir, porque esse preço a gente não tem como manter ele para o grupo inteiro, entendeu? Mas para o primeiro lote, a gente vai manter. Você fica atento, porque aí vai aparecer um botão. Nesse botão, você vai clicar nele e você vai entrar no roteiro, que aí você vai ver dia por dia, tudo que eu expliquei para você, com todos esses detalhes. Diz aqui para mim, as datas. As datas, 26 de abril é a data de embarque, tá? Sai do Brasil, sai do Rio de Janeiro, dia 26 de abril. Se você é de outro estado, a gente faz o orçamento para voar de outra cidade aqui para o Brasil. Se você for de São Paulo, a gente costuma embarcar os paulistas direto para encontrar a gente na Europa. É muito comum isso, porque os voos chegam mais ou menos na mesma hora e a gente se encontra no aeroporto. Então, você clicando nesse botão, você vai entrar na nossa página de obrigado, e aí embaixo do obrigado você vai achar o botão do roteiro para você conhecer o roteiro. Clica nele, e aí ali você vai ver todo o descritivo, tudo que eu falei para vocês, mostrando os slides, você vai ver agora. Abaixo de tudo vai ter um botão onde você vai clicar nele, quero reservar, e aí você vai mandar um e-mail, e é esse e-mail que vai definir a ordem de entrada dos pedidos. Já podem ir mandando o e-mail, quem já está certo, que gostou do roteiro, que tem disponibilidade, que gostou do preço e que quer aproveitar essa última oportunidade, manda já esse e-mail, porque é baseado nesse e-mail que a gente vai computar os 10 primeiros. A gente vai por ordem de entrada de e-mail e de pagamento. Então, você manda o e-mail e vai ter prioridade para pagar. Você pagando, a gente então já te garante todos esses bônus, mais o preço. E eu não falei para vocês, aqui no roteiro existe uma surpresa, que é o voucher VIP. O voucher VIP
É um voucher que você pagando um suplemento a mais, você vai ter vantagens espetaculares. Deixa eu te ler sobre essas vantagens. Então, clica no botão e você vai entrar na página do Obrigado. Entrando na página do Obrigado, você vai escolher o roteiro judaico. Se você tem interesse no roteiro de peregrinação, você manda um e-mail para a gente, dizendo que o seu interesse é roteiro de peregrinação, que a gente vai ver a próxima saída e vai mandar para você o descritivo, tá? Quem não conseguir acessar, é só mandar um e-mail para falecomasky@skyturismo.com.br. Se você tiver com alguma dificuldade, esse é o e-mail que aparece ali, tá? O voucher VIP, ele te dá direito a entrar no ônibus antes de todo mundo e escolher o seu lugar, te dá direito a assistir o show de luz e som na Torre de Davi, que é um show noturno, te dá direito a um jantar com uma família típica no Shabat em Tzfat, água mineral grátis todos os dias, por $227. Então, você paga mais 227 e você tem essas vantagens. Na verdade, o voucher VIP ele custaria $270, mas comprando hoje junto com o seu pacote, mandando e-mail dizendo que você tem interesse pelo voucher VIP, você então vai ter essa vantagem, tá? O voucher VIP comprando hoje é 227. Se você pensar, se inscrever na excursão e depois quiser o voucher VIP, vai pagar 270, tá? Então, já vamos, o pessoal já está mandando e-mail, já estamos aqui recebendo. O embarque, dia 26 de abril. O roteiro dura 11 dias, sem os opcionais. Para quem quer fazer os opcionais, ele dura um pouco mais. No roteiro, ali tem os preços dos opcionais também. Quem quiser, então, o telefone da Sky é 2532-0310, Rio de Janeiro, ou 3575-7878. Vou repetir. 2532-0310, anotou? E 3575-7878. Eu já falei para vocês sobre as cidades, já falei para vocês sobre as tarifas, esse preço é muito bom, porque vocês têm que considerar que o guia é acompanhante desde o Brasil. A parte de Jerusalém, dessa nossa excursão, é incrível. A gente visita todos os lugares interessantes. A gente visita a cidade de Davi, que é um lugar que poucos visitam. A gente visita, porque ela é longe, não é fácil chegar até lá. A gente vai às escavações do túnel e vai à cidade, ao centro de Davidson. Vamos fazer as duas coisas. A gente vai comemorar Yom Ha'atzmaut nas ruas da cidade e vamos ver a Yom HaZikaron, a cerimônia que a gente lamenta pelas perdas das pessoas que morreram na guerra, né? Então tem toda uma cerimônia e tem o presidente a gente vai, se a gente não conseguir ir até perto da cerimônia, mas todo ano a gente consegue chegar bem perto, a gente vai até lá e vivencia junto com a população. É por isso que essa excursão é sempre nessa época, porque é muito interessante você vivenciar, é como se você viesse para o Rio de Janeiro e conhecesse o carnaval. Né? Quem vem para o Brasil numa época vê um Brasil de um jeito, quem vê o Brasil no carnaval vê outro Brasil, né? Então, Yom Ha'atzmaut é animado, a gente vê vários shows no céu de aviões fazendo acrobacias, então é uma coisa bastante interessante. Então, é sim visitado o Museu do Holocausto, assim como todos os outros principais museus, a Torre de Belém, Torre de Davi, que é outro que não é muito visitado, e a gente vai e faz, para vocês conhecerem. Almoço beduíno, eu não comentei isso com você. A gente tem um almoço com os beduínos no meio do deserto.
onde você pode passear de camelo e comer e sentir como é que é sentar no meio do deserto, comer na tenda beduína. É uma experiência incrível. E tem também a visita a uma aldeia drusa. Então, é toda uma interatividade que você vai ter nessa viagem com vários tipos de povos, entendeu? Uma integração, um poço de conhecimento, de cultura, porque nossos guias sabem muito, muito. Então, eles te passam informações arqueológicas, informações religiosas, informações históricas. Você tem uma pessoa do teu lado para você perguntar o que você quiser. Realmente, não é fácil você ir para Israel e ter essa oportunidade. É totalmente diferente de você pegar um carro e alugar e passear por Israel. Não tem nada a ver, porque você vai visitar vários lugares, mas você não vai conhecer e saber exatamente o que é cada lugar. Então, se você pega uma excursão regular, o guia fala em espanhol, ou às vezes fala em português, mas é aquele guia local, não tem uma preocupação em te explicar, em ficar horas com você, não visita todos esses lugares. Os tours regulares são corridos e não vou dizer que o nosso tour também não tem muita coisa, não é isso, mas é um tour com muita atividade interessante, né? Ele inclui tudo, ele não é aquele tour que você vai depois chegar lá e ter que pagar um monte de outras visitas, um monte de outros opcionais, tá? Então, essa é a maior vantagem de você estar realmente embarcando na nossa excursão. Você tem toda uma participação junto com o grupo, o guia brasileiro, que vai levando o grupo desde aqui do Brasil, a Laura, provavelmente, que ela tem um carinho enorme por todos os passageiros, ela cuida de todo mundo, ela dá atenção, se você se machuca, se você precisa de ajuda, para as pessoas mais velhas, se você é mais velho e precisa de ajuda para entender melhor. Então, é todo um acompanhamento, é um outro nível de viagem. Então, se você está pensando em ir para Israel, para conhecer Israel, essa é a melhor opção. Por quê? Primeiro, você tem um guia local que vai te explicar tudo sobre todos os destinos. Segundo, você vai ter um guia brasileiro acompanhando desde o Brasil. Terceiro, você vai ter hotéis de primeira categoria e você vai ter o suporte no Brasil, da Sky Turismo, que vai poder resolver qualquer problema. A gente está acostumado, mais de 30 anos levando grupos para Israel, a gente está acostumado com qualquer tipo de imprevistos que possam surgir, a gente sempre resolve tudo da melhor maneira possível, procurando ajudar todo mundo. Então, é uma viagem, assim, que a gente pode dizer que você está com tranquilidade. Manda seu e-mail agora, garante que você vai ter o desconto que a gente está dando para vocês, para que você possa, amanhã, tirar mais dúvidas, esclarecer. Você não está pagando nada ainda, você só está garantindo a sua possibilidade de ter o desconto, de ter o bônus, tá? Isso não é uma garantia de ninguém vai pegar seu cartão de crédito e obrigar a pagar por causa disso. A gente está só pedindo para você enviar esse e-mail para que você possa ter essas vantagens, porque quem não mandou o e-mail, essas pessoas que já mandaram, já estão com o preço e os bônus. A companhia aérea é a Lufthansa, via Frankfurt, tá? Uma companhia aérea excelente, ótima qualidade, a gente tem usado ela em vários grupos, todos voltam satisfeitos, e quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Pode parar na Europa, eu só tenho que verificar a taxa de parada. Provavelmente tem uma taxa de $75, mas pode parar. E você pode estender, se você quiser ficar mais 5 dias, mais 10 dias na Europa, quer dizer, você está pagando uma passagem aérea para Israel e vai aproveitar e visitar a Europa. Então, é uma vantagem muito boa, e Frankfurt é um lugar ótimo, porque você pode esticar para praticamente qualquer cidade ali perto, né? Pode ir para a Itália, pode fazer um passeio de carro pela Alemanha,
pode ir para Amsterdã, pode fazer Paris, se você quiser. Claro que vai ter que ter a extensão a essas cidades, mas as passagens aéreas na Europa costumam ser bem econômicas, né? Então, se você não quer gastar mais dinheiro com a passagem, você pode alugar um carro e fazer um tour pela Alemanha romântica, que é muito bonita. Então, você está pagando uma passagem, fazendo uma bela excursão por Israel, com um grupo brasileiro, aproveitando todas as vantagens que a gente já falou e ainda podendo esticar na Europa. Tudo isso pagando só $3.550 mais 300 de taxas, ou os valores parcelados, né? Envie então, aproveita, envie agora, garante o seu desconto, porque depois eu não sei se a gente vai conseguir manter esses bônus, porque tem pessoas que já estão pedindo. E o bônus é só até 2 de dezembro, que é o primeiro lote, tá bom? Eu vou então encerrar aqui e você fica à vontade para mandar o seu pedido com o seu telefone. Não deixe de botar o seu telefone para a gente poder se falar, para você poder falar com nossos consultores, poder tirar suas dúvidas, perguntar o que você quiser e fazer a sua inscrição, garantindo o guia de viagem, mais o guia, o DVD de Nilópolis, mais o kit da Sky, tudo isso para você fechando agora, mandando e-mail, a gente vai garantir isso tudo para você, tá bom? Então, muito obrigada, adorei a presença de todos vocês, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais da história e até a próxima. شلخان به رو خاطر